Estamos falando aí sobre a ideia de que nós precisamos de controle. Inclusive, a metáfora que o autor usou falou sobre um vidente e a facilidade que ele tem em controlar e manipular pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem segurança. Então, nós falamos que as pessoas querem segurança. E partindo aí, mas já para o Mateus 6,31, Mateus 6,31, para lembrarmos o que nós falamos semana passada, diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ou seja, nessa luta nossa por segurança, nós lutamos por segurança familiar. Nós lutamos para que a nossa família tenha a segurança que nós desejamos. E parte da nossa vida é moldada nisso, na segurança familiar. Só que o livro traz essa frase muito difícil de ser engolida. O reino vem em primeiro lugar, não a família. Nós falamos isso, o reino vem em primeiro lugar. Também falamos que nós temos no tema família, vários ídolos contemporâneos que são contra a família e querem tirar-nos das amarras da família. Por exemplo, essa cultura nossa de promiscuidade, confusão de gênero, normalização do divórcio, tudo isso vai contra a família, querendo se libertar e viver uma vida dentro de hoje em dia, uma vida livre, né? E a igreja luta contra isso. Só que tem um grande risco nessa luta. É muito importante essa luta. Deixemos claro, é importante lutar contra isso. Lutar contra esses ídolos de hoje em dia. Mas não pode colocar outro ídolo no lugar. Então, nós falamos sobre o perigo da idolatria familiar, ou seja, de colocar a família em primeiro lugar. E lemos a seguinte frase: o mundo exterior está interessado em ordem e estabilidade. Neste sentido, o mundo pode, em muitos casos, enxergar na família um valor que não vê, por exemplo, na doutrina da justificação pela fé. Nós dissemos que, já que agonizando os males do pecado, o mundo todo quer encontrar um alívio em coisas mais que o sustente. Vários deles estão buscando uma estabilidade, vários estão buscando uma ordem, e o tema família, então, também atrai pecadores. Essa informação também atrai pecadores. E pecadores que não querem se dobrar a Cristo. Nesse sentido, eles não querem saber, por exemplo, de justificação pela fé, mas querem saber de família. E aí nós citamos esse caso que nós vimos no carnaval aí, de pessoas querendo atacar a família e outras pessoas defendendo a família, e a frase falando que família é o que vai salvar nossos filhos. Família é o que vai salvar nossos filhos. Está vendo como o tema família, para pessoas que não querem Cristo, pode se tornar o Cristo? Pode se tornar o Deus deles? Pode dizer, basta eu ter uma família estruturada, que meus filhos estão salvos, desprezando Deus. Basta eu ter a família modelo, que não preciso de Deus. Em outras palavras, mas ele não quis dizer isso, ele disse com todas as palavras. E está no coração, é isso que a gente alerta. Então, é óbvio que se a gente começar a falar de família, vai ter um monte de gente que pode estar desinteressado nas Escrituras, pode estar desinteressado em Cristo, pode estar desinteressado em ir para o céu de verdade, mas está interessado em ajudar a família a viver bem. É nesse sentido que nós dissemos também que várias igrejas podem lotar se atacarem apenas o tema família. Como assim? Se a gente tiver um ministério de crianças muito bom, que traz várias crianças, cuida delas e faz show com crianças. Se tivermos jovens fortes aí, que a gente consegue trazer adolescentes, e muitos adolescentes e jovens, para estar aqui fazendo o que eles queriam estar em outro lugar fazendo. Se reunindo e curtindo e sorrindo e tendo aí esses dois departamentos, talvez alcancemos muitas pessoas para estarem na igreja. Só que, porém, inúmeras igrejas fazem isso e o evangelho fica de lado. E este é o problema. Então, o autor diz, a igreja não pode estar capacitada
A igreja pode não estar capacitada. Olha que terrível. A igreja pode não estar capacitada para falar sobre o problema do mal ou sobre a Trindade, mas pode oferecer dicas terapêuticas sobre disciplina, desfraudamento ou encontros românticos para os casados, manterem a chama acesa no relacionamento. Então, esse tipo de premissa realmente a gente está usando missões, sabe? Usando esses temas para chegar no Evangelho, ou a gente está com foco empreendedor de publicidade da igreja? Aumenta a quantidade de pessoas, aumenta a arrecadação, a gente coloca um jogo de luz, a gente coloca fumaça, a gente melhora o prédio e a gente faz espetáculo. Nesse sentido, nós paramos no próximo slide. Então, isso, resgatando o que nós falamos semana passada. O ensino de valores familiares e da fé em Jesus, se forem lado a lado, não tem problema, é válido. Nós estamos estudando sobre família, então não é para estudar sobre família, é para estudar somente sobre justificação pela fé. Vamos expor Romanos, e depois que terminar, expor de novo, e depois de novo. No máximo a gente pausa com Efésios. Não é isso que estamos querendo dizer. Não é isso. É interessante falarmos sobre economia familiar, é interessante falarmos sobre como deve ser o papel de cada um dentro de casa, porque é bíblico. É bíblico. É interessante falar para uma família cristã como devem se portar como cristãos? Claro. Agora, não é nosso foco principal. Não é nosso foco principal ter a família perfeita, mas ter a família remida. Entendem isso? Não é ter a família para tirar uma foto e mostrar no Instagram, olha como essa família é boa. Não é ter o Natal perfeito com o jantar sem brigas. Não. É sobre ter todos sendo nutridos de Cristo. Então Deus usa temas familiares, fala, olha, você está em grande problema com a sua família, você precisa valorizar a família. Deus usa esses temas também para apontar a salvação em Cristo? Sim, Deus usa a família e a fé familiar pode nutrir a fé dos seus. Sim, e nós lemos 2 Timóteo 1:5 e falamos o quanto a fé da avó passou para a mãe passou para o filho e o filho é Timóteo. Então, é muito importante, sim, uma fé familiar e uma nutrição na palavra. Só que é superficial demais você estar na igreja buscando ser um melhor pai. É superficial achar que o caminho para uma boa família é Cristo. Como se o final fosse a boa família, e Cristo é só um instrumento para a sua família. Nesse sentido, abre aspas e o autor diz, o Evangelho, porém, não enxerga a distinção primária entre ser pró-família ou anti-família, mas sim entre pessoas crucificadas e não crucificadas. Uma igreja que valoriza a família está em harmonia com a Bíblia, mas a que coloca a família em primeiro lugar, não. Vamos entender. A Bíblia não está aqui tendo como um tema principal dela se você é pró-família ou anti-família, mas o tema principal dela é se estão crucificados ou não. É exatamente isso que foi falado em Mateus. Acabamos de ver uma reflexão em Mateus, e é exatamente sobre isso. É uma mãe falando sobre os filhos e querendo os filhos lá no pedestal e chegando em Cristo e falando, olha, está falando sobre morte e ressurreição, vamos falar sobre uma gloriosa ressurreição. Jesus fala o quê? Vamos falar sobre morte? Vamos falar sobre morte? Porque vocês estão querendo muito bem uma coisa que não pertence a vocês, que cabe ao Pai, mas não querem falar o que pertence a vocês.
sacrificar a sua vida. Sacrificar a sua vida. Bom, então, nesses lugares, nessas ideias onde o cristianismo coloca a família em primeiro lugar, as pessoas tendem a se sentir desconfortáveis com Jesus. Prestem atenção. Se você, e isso é normal, isso é padrão, isso é muito comum, mas nós precisamos lutar contra isso. Em alguns lugares onde família realmente está em primeiro lugar, se torna ainda mais doloroso ouvir Jesus falando. Se a família já está no lugar adequado na sua vida, vai ser menos doloroso, mas vai ser doloroso ainda assim. Agora, se você despreza totalmente a família, isso daqui vai servir, você vai ficar feliz com o que Jesus diz, e aí o alvo não é você mesmo. Então, por exemplo, Lucas 14, 27. Lucas 14, 27 foi lido, basicamente, um correspondente em Mateus, mas Lucas 14, 27 diz: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos ler a uma só voz? Leiam. Nós não temos a menor ideia da profundidade desse versículo. Nesse tema família, a gente vai ter, graças a Deus, aqui, mais um tom da interpretação disso, mas só um deles, né? Por quê? Além de que nós não entendemos adequadamente o que é tomar a sua cruz, fica mais prejudicado pelo tempo que nós vivemos. Óbvio que as Escrituras se interpretam não apenas com o que nós vemos culturalmente, mas com o Espírito Santo. Mas pensa o que esse povo que leu pela primeira vez via em meio ao Império Romano. Era comum, não comum de acontecer todo dia, mas era possível você estar passeando na rua um dia com seus filhos, sei lá, de 6 aninhos, 5 aninhos, e ver uma pessoa pendurada numa cruz sangrando até a morte. Ou uma pessoa que acabou de desfalecer apodrecendo numa cruz. Literalmente. Literalmente. Seus filhos veem isso todo dia? Não. Seus filhos, imagine o quanto você gostaria de preservar seu filho dessa visão, de olhar para uma cruz literal, com alguém que foi condenado pelo Império Romano. E isso aconteceu. Pelo menos a gente estuda um momento em que isso aconteceu aos montes, foi em revolta de escravos. Quando escravos se revoltavam, essa era uma punição comum. E na maior das revoltas de escravos, né, que foi a de Espartacus, nós tivemos isso aos montes, centenas de pessoas. Já pensou uma via pública enfeitada com um monte de pessoa pendurada em cruz? Ficaria mais fácil entender. Porque Jesus aqui está apontando para isso, literalmente. Pegue a sua cruz e me siga. Você vai morrer também. Aí ficaria um pouco mais sério aos nossos olhos, né? Mas a nossa mentalidade de hoje, olhando, não, Jesus está falando metaforicamente, e a gente tende a suavizar isso. Mas a gente tem que entender o que é ofertar de verdade a nossa vida em sacrifício por Cristo. E sabe este versículo do que está falando? Falando sobre tomar a sua cruz e seguir a Cristo, e isso tornar digno de ser seguidor de Cristo, está falando sobre família. Veja, Lucas 14, 26. Se o 27 diz sobre tomar a cruz, o que diz o 26? Alguém pode ler em alta voz? Prestem atenção nesse verso. É o que antecede. O 27 nos diz quem não tomar sua cruz. No 26, ele está falando, então, antes, o que antecede essa ideia é aborrecer. Uma palavra que a gente pode traduzir por odiar. Seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a própria vida.
não pode ser meu discípulo. Quantas vezes nós vimos num acampamento de família esse versículo como tema? Quantas vezes nós vemos isso como slogan? Vamos falar sobre família. Quem não odiar sua família não pode seguir a Cristo. Não fazem, né? Não, família não. Seria então um versículo tema de algum evento na igreja? Provavelmente não iam gostar muito, né? Precisamos entender esse versículo antes de prosseguir. Então, nesse sentido aqui, não quer dizer, eu vou odiar minha família, eu vou ser realmente violento com ela, vou desprezá-la. Não, isso não vai harmonizar com demais da Bíblia. Estamos não falando de desrespeito, não falando de hostilidade, mas estamos falando sobre prioridade de afeto. Perante o tanto que eu devo amar a Jesus, eu tenho que odiar minha família. Perante o tanto que eu tenho que me envolver com o reino, eu tenho que desprezar a minha família. É prioridade de afeto. E estando no reino, será resgatada a sua família. Estando no reino e priorizando o reino, você vai tratar sua família muito mais adequadamente do que esse mundo pode te ensinar. Muito mais adequadamente. Então, o autor cita que C.S. Lewis, fala desse versículo. E fala, se você lê esse daqui, preciso aborrecer minha família, e você não se escandaliza, melhor você calmar e não aplicar esse versículo. Agora, se você olha para esse versículo e te dói, é para você esse versículo. É para você. Ele está falando que é útil para aqueles que o leem horrorizados. Por quê? Porque ajuda a colocar as coisas no lugar. É só questão de você colocar as coisas no lugar. O reino é em primeiro lugar e a família não é em primeiro lugar. Então, se for fácil para você, bem claramente, se for prazeroso para você aborrecer, odiar a sua família, ou se tem sido uma grande luta exaustiva para você amar a sua família, ou pelo menos, ou pior, né, deixar de odiar a sua família, você não consegue entender esse texto. Não consegue. Porque você já está disposto a odiar e abandonar a família. Não é isso. Não é isso. Só que quando nós vemos esses versículos, para vocês, parece que Jesus está marginalizando a família, colocando de lado e colocando como desimportante a família? Bem que sim. Pastor? Espera aí. Pode falar. A ideia de que família forte, igreja forte é falsa ou só está colocado errado? Olha, eu vou dizer assim, eu não vou falar prontamente que é falsa, mas que, entendida no contexto, pode ter algum valor, mas tende a ser errada. Tende a ser errada, por quê? Por exemplo, se a gente for falar de Paulo, falando, quando estou fraco, então sou forte, é porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E se todas as famílias estiverem fortes e felizes, simplesmente pode ser que tenha um bom serviço na igreja, pode ser uma boa presença na igreja, e pode ser que todos eles estão caminhando para o buraco. Então, nesse sentido, o Evangelho subverte esse tipo de raciocínio. Ele é o contrário. É a pessoa contrita que encontra perdão, é a pessoa humilhada que encontra glória. E a gente fala, são as pessoas firmes e resolutas que estão felizes e produtivas. Então, esse é o perigo. Então, na verdade, vamos colocar assim, o Espírito Santo operando em nós, igreja forte. Isso seria seguro em qualquer contexto. Agora, construídos na palavra de Deus, edificados em Cristo, sustentados pelo Santo Espírito.
Então, essa ideia de valorizar a família como sustento de um núcleo social é muito mais sobre a sociedade. Sociedade. Se a família desmoronar, a sociedade desmorona. Então, a gente sabe o valor, sim, da família, mas para o reino é secundário, sendo que o reino é primário. Então, nós não desprezamos o tema família, mas devemos colocar no lugar. E é muito difícil isso. Mas pensem, se falar assim, Jesus veio, na verdade, colocar a família em primeiro lugar. Não. Não. Colocar o reino em primeiro lugar. Jesus, que é chamado de príncipe da paz, ele é anunciado como príncipe da paz. Então, os anjos cantaram, paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. Mas, Jesus disse em Mateus 10, não vim trazer paz, mas espada. Vamos lá, Mateus 10, 34, 35 e 36. Eu vou ler. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Calma aí que piora. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso é o que Jesus diz, que Jesus veio fazer. Doloroso. Precisa ser doloroso, mas precisa nos ajudar a colocar a família no seu devido lugar. Precisa. Então, nós vemos uma vida nossa moldada pela cruz, moldada pela cruz, para que Cristo falou ali, Jesus disse para Tiago, João e a mãe de ambos, a vida moldada pela cruz. Nós vivemos em um mundo de tempestades, e se nós entendemos a família também assim, moldada pela cruz num mundo de tempestade, nós estaremos no caminho correto, lembrando que o caminho é estreito, lembrando que é difícil, lembrando que é luta. Vamos ver o que Jesus diz desse caminho estreito familiar. Lucas 9, 59 e 60. Olha, quero seguir Jesus. Facinho, né? Lucas 9, 59 e 60 diz: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. O versículo 60 diz: mas Jesus insistiu, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Deixa a família em segundo lugar, reino de Deus é mais importante. Fácil mastigarmos esse tema e falar, olha que lindo, desprezar o luto de alguém para falar para pregar o evangelho? Que lindo! Precisamos entender esse texto e aplicar em nossas vidas. Não dá para simplesmente passar por esse texto, esse aqui não vai entrar na caixinha de promessas. A gente só vai usar a caixinha de promessas. Esse aqui não entra, nunca vou lidar com esse texto. Tem inúmeros cristãos fazendo isso hoje. É colocar perante a palavra de Deus, dedo nos ouvidos, falar lá e passar para o texto que ele gosta. Que ele gosta, porque esse dói. Mas e a continuidade? Vamos lá, Lucas 9, 61 e 62, que diz: outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nem despedir, nem dar tchau. Que isso? E o autor fala, parece duro, parece rude da parte de Jesus, parece mal da parte de Jesus. Como vocês lidam com as escrituras assim? Então, lembrem-se, Tiago e João, estes mesmos que estavam sendo citados aqui na meditação em Mateus, pararam de consertar as redes, estavam lá consertando a rede. Segue-me. Eles deixaram seu pai Zebedeu, deixaram os funcionários e seguiram a Jesus. Está lá em Marcos 1:20. Então,
E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Deixaram as redes. Eles estão repudiando a sua família, eles estão abandonando as redes, estão abandonando os funcionários, abandonando a pesca, abandonando o negócio de família, abandonando a própria herança, meio de subsistência, estão abandonando tudo isso para seguir Jesus. E aí você fala, Jesus está fazendo eles fazerem isso, será que Jesus ele mesmo faz? Sim, Lucas 11, postura do próprio Cristo, Lucas 11, 27 e 28, que diz, ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Olha, a pessoa estava cheia de alegria ouvindo Cristo, falou, bem-aventurada a tua mãe. Aí Jesus respondeu assim, né, Jesus, fala, bem-aventurada Maria. Jesus, tudo que todo mundo espera, essencialmente alguns, né, falar, bem-aventurada mesmo Maria e todos vocês, sempre, não, ele disse, ele porém respondeu, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Antes, vem em primeiro lugar, antes da mãe, os que ouvem a Deus, antes da mãe, os que guardam a palavra de Deus, estes sejam bem-aventurados. Marcos 3, 33 a 35, outro enredo, esse daqui vocês todos conhecem, Marcos 3, 33 a 35, então lhes respondeu, dizendo, quem é a minha mãe e os meus irmãos? E correndo ao olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Imaginem, está lá com os que estão ouvindo a palavra. Chegam nele e falam, sua mãe está te chamando, seus irmãos estão aí para falar com você. Aí ele fala, quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha ao redor, estes são mãe e irmãos meus. Jesus parece rude com a família? Até para teólogos, tá? Até para estudos. Para alguns, esses vínculos familiares, esse tema de vínculos familiares, é o tema mais controverso no ministério de Jesus. É o tema mais difícil, é o tema que parece que não harmoniza. Mas precisamos considerar, se a gente for pensar em família, falar de família, organizar família, só tem uma forma. Ouvindo Jesus, ouvindo as Escrituras. Jesus sempre está certo. Confiem nisso. Jesus sempre está certo. Mas eu estou raciocinando e na minha razão não parece. Jesus está certo. Olha, no meu sentimento não parece. Jesus está certo. Aquele conceito típico de, o doce Jesus, faz mais sentido ainda em inglês, né? Sweet Jesus. Pode se confundir, pode virar na nossa cabeça assim, eu não está batendo com aquele Jesus que eu entendia, mas o objetivo é justamente mostrar o quão estranho é a todo o nosso sentido, a toda a nossa razão, a todo o nosso mundo atual, o caminho do reino. O caminho do reino é estranho a esse mundo. O caminho do reino é estranho a esse mundo. Se tem uma coisa que o mundo vai olhar para a igreja e vai falar, faz todo sentido, a igreja é incrível nisso. Todo mundo deveria ir para a igreja por causa disso, faz sentido. Jesus vai subverter isso. Só para mostrar que o evangelho é loucura para esse mundo. Se o evangelho for razão para esse mundo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, nós podemos olhar, parece desalinhado com a natureza, porque até nos animais, os mamíferos geralmente cuidam muito da sua família. Parece desalinhado com a Bíblia. Olha, no Antigo Testamento, a esterilidade, ou seja, não família, era problema. As promessas, nações, estamos falando de um povo, estamos falando de organização, tribos, estamos falando sempre de uma coletividade familiar. Olha a promessa, dinastia de Davi, estamos falando de descendência.
Mas ao mesmo tempo, sem desprezar tudo isso, nós precisamos entender que Jesus não seguia a cultura sobre o valor da família. Jesus colocava no seu devido lugar. Então, nesse sentido, se Jesus colocava a família no seu lugar e não seguia a cultura, não seguia este mundo, vai ser difícil para nós, mas entendam, foi assim que Jesus salvou a família. E aqui fica o ponto de confiança. Foi assim que Jesus salvou a família. Foi colocando ela no seu lugar, não seguindo a tendência desse mundo e sendo conforme a vontade do Pai. Lucas 14, 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e os irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se ele está falando de odiar família, mas ele está falando também, perceberam uma coisa a mais aqui, a si mesmo. Jesus está propondo o suicídio? Não. Então vamos nivelar a interpretação. Ele está falando de colocar a sua vida como crucificada. É isso, crucificar a própria vida. Crucificar, a solução para a minha vida é crucificá-la. A solução é perder a minha vida por amor de Cristo e aí achar vida. Então, para a sua família, qual é a solução? Crucificá-la. Crucificar a sua família para achar a sua família. Verdadeiro valor da família. Então, no sistema do reino, a maneira de encontrar a própria vida é perdendo a vida. Está lá em Marcos 8:35. Marcos 8:35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem está falando, não posso, preciso manter, preciso fazer o que eu quero, preciso aproveitar, só se vive uma vez. O que vai acontecer com este? Vai perder. Agora, quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará a própria vida. Quem quiser perder a família por causa de Jesus e do Evangelho, salvará a família. Então, a maneira de se reapropriar da família é crucificando nossos valores familiares. O valor que este mundo quer dar. As ideias e imagens e construções, muitas vezes instagramáveis aí, do Instagram, precisamos crucificar. As nossas expectativas sobre família, precisamos crucificar. Precisamos crucificar. Só assim, só assim. Então entendam que os poderes das trevas, o inimigo, ele está tentando fazer você idolatrar a si mesmo. E também está tentando, por extensão, fazer você idolatrar sua família. O inimigo está tentando fazer você idolatrar sua família. Se nós desejamos realmente segurança familiar, o inimigo vai fazer com que você viva para isso. E devote a sua vida para isso. E coloque em segundo lugar o reino. Preste atenção nisso. É uma maneira muito sagaz. É uma maneira ardilosa. É uma maneira de pegar algo bom e subverter para o caminho do inferno. Satanás é especialista nisso. Satanás, ele olha para Jesus na tentação e quer oferecer o quê? Segurança. Quer oferecer o pão. Quer oferecer riquezas. Nada disso é ruim em si mesmo. Mas Satanás consegue transformar em pecado. E Jesus, já mostrando uma vida de servo, já mostrando uma vida cruciforme, em forma de cruz, desde antes da cruz, não quer nada disso, se não for pela vontade de Deus. Com a família crucificada, nós estaremos livres para amar a nossa família, como ela é. Com a sua ideia de família crucificada, com seus esforços crucificados,
com os seus ideais, você estará livre para amar sua família como ela é. E amar de verdade a família como ela é buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Para a sua família. Para a sua família. Nós temos um exemplo terrível de quanto legados familiares por si só são terríveis. Olha Saul e Jonatas. Olha o que Saul transformou. Então, temos exemplo dessa expectativa aí, como disfarce para a autoexaltação em 1 Samuel 20, 30 e 31. Olha o que diz. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde. Hoje em dia ele usaria outro termo, né? Não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Se Jonatas ama Davi, se Jonatas livra Davi, qual que é a informação que Saul vem para ele? Ofensa e falar: você não está seguro, teu reino não estará seguro. Saul é o rei, o próximo a herdar é Jonatas. Ele está preocupado com Jonatas? Ele está legitimamente preocupado com Jonatas? Ele está preocupado com a segurança de Jonatas? Ele está preocupado com o reino de Jonatas? Por quê? Para a exaltação dele mesmo. Quantos de nós, pais, não somos assim? Estamos preocupados sim com o nosso filho, com a escola do filho, com a saúde do filho, com o futuro do filho, com a segurança do filho, porque nós estamos querendo exaltar a nós mesmos, projetados no filho. E se o filho humildemente fala: eu abro mão de tudo, mas vou seguir este servo de Deus? Se o próprio filho fala isso, a gente, bom, não é este caminho, aos moldes de Saul. Se seu filho fala: não, eu vou abrir mão de todo o legado familiar, vou viver uma vida humilde para seguir a Cristo, e você fala: olha, não funciona assim, a gente precisa servir um pouco mais ao dinheiro. Muitos de nós faríamos isso. Muitos de nós faríamos isso. Mas não é só isso. As nossas expectativas familiares, de autoexaltação de nós mesmos, de lutar para ter a família que a gente quer para o mundo. Quantas vezes, mesmo nós não tendo uma dinastia real para manter, a família pode ser um ídolo que nós tentamos proteger, seja nas finanças, seja na reputação, seja na nossa ideia projetada sobre ela. Seguir Jesus de verdade, seguir o caminho da cruz de verdade, requer organização de prioridades. A prioridade não é a nossa visão idílica, a nossa visão perfeita da nossa família atual. Não é a nossa, olha, o que nossa família deve ser. Não é isso, seguir a Jesus. Não é uma nostalgia, olhando, olha, a família já fez isso, a nossa família antigamente era aquilo, hoje em dia está isso aqui, olha que terrível. Não é isso que vai resgatar a família. Ou precisamos apagar as cicatrizes das feridas. Abre aspas, para encerrarmos aqui essa lição. Se buscarmos em primeiro lugar o reino, teremos melhores condições de alcançar o bem-estar da nossa família. Se amarmos Jesus mais que a família, estaremos livres para amar a família mais que nunca antes. Se abrirmos mão do controle sufocante sobre a família, então estaremos livres para ser família, começando com o nosso lugar na nova criação da família da fé.
Está disposto a abrir mão do controle da sua família? Está disposto a abrir mão do ideal que você tem sobre a sua família? Primeiro, perante o reino, está disposto a colocar o reino acima de sua família? É assim que vai resgatar a família. É assim que vai resgatar a família. Sendo assim, vamos aplicar. Assim termina a lição. Talvez para alguns mais abstrata ainda. Vamos tentar concretizar um pouco mais, não tanto, mas com as aplicações que nós temos feito sobre os anseios nossos ao olhar sobre o tema família. Nós falamos aqui, precisamos ter uma família unida na igreja, nós queremos ter uma família na igreja. Então a gente precisa parar de exigir da nossa família o que não é Cristo. Nós precisamos tolerar aquilo que não é contra o Evangelho. Não nos importar com tradição e costume, com gostos e vestes, com piercing e tatuagem, com dinheiro e profissão. Nada disso leva ao céu. Você está disposto a tolerar isso e parar de querer exibir uma família perfeita para exibir Cristo na sua família? Isso é uma forma de aplicação, tem várias outras, mas é um exemplo, só um exemplo, de colocar o reino em primeiro lugar. Não se preocupar, não, eu vou batalhar para minha família primeiro parecer bem, para depois ir para a igreja. Foque no Evangelho, crucifique a sua visão de família para resgatar a sua família. Entenda o que é o efeito de Cristo depois e confie em Cristo primeiro. Confie em Cristo primeiro. Sobre a restauração e perdão da família, ou em família, estamos falando que nós temos vários conflitos. Crucifique o ego, faltou um E aí, perdão, o ego e a razão. Crucifique seu ego, crucifique a sua razão no seu debate. Pare de querer vencer, para de querer impor, para de segurar as amarras da sua família, na sua razão, na sua racionalidade. Quem perder a família que quer, ganha a família que tem. Quem perder a família que quer, ganha a família que tem. Aceite a sua família deste jeito, querendo levá-la a Cristo. Não querendo mudá-la antes. Leve a Cristo, não à sua vontade, não é encaminhá-la à sua vontade. Aceite famílias, todas marcadas por várias coisas que não são a prioridade aqui. Aceite. E a nossa conduta perante familiares não cristãos? É muito difícil se portar, pregar o Evangelho. Bom, lembra uma coisa, família não é prioridade. Família não é prioridade, prioridade é reino. Então, Cristo é prioridade. E deixe isso claro para a sua família. Será o melhor testemunho seu. Não é com arrogância, falando vocês não importam, o que importa é Cristo, eu sou superior porque eu estou atrás de Cristo. Não é arrogantemente. Não, é com amor. É mostrar que Cristo importa. Então a sua maturidade, a sua mansidão, ao mostrar que Cristo é o caminho para a família, colocarão o reino em primeiro lugar, aos olhos da família. E aí você vai poder amar a família de verdade. E para o convívio e comunicação, a gente tem um convívio muito turbulento, uma comunicação muito turbulenta. Então você precisa desfocar em resolver primeiro o convívio. Não busque uma forma de praticar o bom convívio em primeiro lugar, mas uma forma de perder a sua vida por amor a Cristo. Prestem atenção. Não busque resolver os conflitos de convívio em primeiro lugar. Busque uma forma de você viver a renúncia e a cruz. Busque uma forma de você morrer para aquilo que você quer ser ou a família deve ser. Como você está renunciando? Como você está se crucificando? Como você está arrastando uma madeira pesada, colocando-a acima e sangrando ao lado de Cristo? A sua vida neste mundo.
Se você entender a si mesmo como crucificado, é muito mais chance de você resgatar o bom convívio. O bom convívio não é a prioridade, Cristo é. O efeito de Cristo pode ser o bom convívio, pode ser o bom convívio. É por isso que nós precisamos concluir com o versículo que nós sugerimos para decorar no mês que terminou. Efésios 2, 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Família de crucificados. Família de pessoas que morreram para si mesmo. Família de pessoas que entenderam a ordem, cruz, depois glória. Concidadãos dos santos. Vamos ler a uma só voz? Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe a aplicarmos